Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve a nossa Mãe querida, aquela que nesse instante, neste quadrante das 18 horas, agradecemos por tantas bênçãos, reverenciamos este ser que nos abraça, que nos protege, que ilumina nossa caminhada, sempre colocando o melhor nos nossos caminhos. Mesmo que tenhamos desafios a passar nesta terra, neste planeta, nesta vida, mas que nós tenhamos a certeza sempre de que a mão de Maria Santíssima está sempre sobre a nossa cabeça, sobre os nossos ombros, no nosso coração, sempre nos acalmando, colocando para nós aquele amor que ela nos dedica todo instante, sempre quando nós estamos nos sentindo sozinhos, desamparados, angustiados, que nós possamos sempre pedir esta mão tão abençoada de Maria Santíssima sobre o nosso coração. Também a mão de Jesus, o Cristo de Deus, a nos abençoar, a nos proteger. E muitas vezes nós podemos até sentir, ouvir de todos esses amigos espirituais nos dizendo: filhos, nós estamos aí com vocês, nós estamos sempre junto com vocês. Então não tenham medo, sintam sempre esta paz que toda a espiritualidade superior nos dá, nos transmite. Então hoje nós vamos pedir pelo planeta Terra, nós vamos pedir por toda a humanidade, que todos possam receber também esta paz, que todos possam também sentir este amor em seus corações. Vamos pedir por nós, por toda a humanidade, por aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, que Jesus, o Cristo de Deus, sempre acolha a todos, que Jesus sempre abrace a todos, sempre dando o seu carinho, mostrando a sua luz, mostrando que o bem é maior do que tudo, que o amor é maior do que tudo o que nós aprendemos. Então é este amor que nós vamos dedicar a todos aqueles que amamos neste momento. Na oração pela paz no planeta Terra, vamos rogar a Deus, vamos rogar a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que acolham todos os que necessitam deste amor. Oração pela paz no planeta Terra. Pai divino, fonte criadora de toda a vida, envolve o planeta Terra com teu manto de luz, equilíbrio e harmonia. Que cada coração humano desperte para a consciência de que somos filhos da mesma essência, respirando o mesmo ar, caminhando sobre o mesmo solo sagrado. Que a paz comece dentro de nós, no silêncio da nossa alma, e se expanda como ondas luminosas, alcançando lares, cidades, nações e continentes. Que as lideranças do mundo sejam tocadas pela sabedoria, pela compaixão e pelo discernimento. Que onde houver guerra, floresça o diálogo. Onde houver ódio, que o amor encontre espaço.
Onde houver fome, que a solidariedade se manifeste. Onde houver indiferença, que desperte a consciência. Harmoniza, Senhor, os campos energéticos da terra. Equilibra as forças da natureza. Dissolve as sombras da ignorância e acende em nós a chama da fraternidade universal. Que cada ser humano reconheça sua responsabilidade moral na construção de um mundo mais justo, mais amoroso e mais consciente. Que compreendamos que a verdadeira paz não é apenas ausência de conflito, mas presença ativa do amor. Que a luz envolva os oceanos, as florestas, os desertos e as cidades. Que a humanidade se recorde de que é guardiã da vida e não sua dominadora. E que possamos, hoje e sempre, ser instrumentos vivos da paz, pensando com bondade, falando com respeito e agindo com compaixão. Assim seja, assim se cumpra, graças a Deus. Consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. A Ti, Mãe Santíssima, rogamos, Mãe, cobre-nos com o Teu manto protetor, este manto de luz, este manto de amor. Cobre, Mãe, toda a humanidade que sofre, que tem seus problemas a passar. Tira de nós toda angústia, todo medo, toda dor, que possamos cada vez mais entender que a Tua presença, Mãe, é o que faz com que a gente consiga continuar na caminhada. Juntos, num só coração, em um só sentimento, Mãe, rogamos a Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os vossos filhos, Mãe, agora, na hora da nossa morte e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Santa Maria, Santa Maria, Que todo este amor, que toda essa paz que nós sentimos neste momento, todos aqueles que amamos, que queremos bem, até aqueles que se acham nossos inimigos, que todos na humanidade, que todos neste planeta possam sentir
essa doce paz, esse amor que tanto nos faz bem, que tanto alegra os nossos corações, que tanto nos diz quanto nossa mãe nos ama, quanto ela nos abraça, quanto ela nos protege. E assim fazemos com todos aqueles que queremos bem, que amamos, todos aqueles que estão na humanidade precisando de um pouco de conforto, um pouco de alento para os seus corações. E hoje eu trouxe aqui uma mensagem do nosso amigo, irmão Chico Xavier, que é um texto de Adelino da Silveira, extraído do livro Momentos com Chico Xavier, contando um pouquinho, em alguns momentos da vida deste grande irmão, irmão de humildade, de uma humildade muito grande que nós não podemos muitas vezes mensurar o tanto de humildade que esse nosso amigo, nosso irmão, viveu aqui na Terra. Então a mensagem é a seguinte: certa ocasião, em decorrência do estado de saúde, Chico não podia deslocar-se até o centro. A multidão se comprimia na rua em frente à sua residência. Quando o portão se abriu, a fila de pessoas tinha alguns quarteirões. Foram passando uma a uma em frente ao Chico. Pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e dos mais distantes lugares do país. Algumas diziam: eu só queria tocá-lo. Meu maior sonho era conhecê-lo. Só queria ouvir sua voz e apertar a sua mão. Uns queriam notícias de familiares desencarnados, espantaram uma ideia de suicídio. Outros nada diziam, nada pediam, só conseguiam chorar. Com uma simples palavra do Chico, seus semblantes se transfiguravam, saíam sorridentes. De repente, ele se volta para mim e diz: comove-me a bondade de nossa gente em vir visitar-me. Não tenho mais nada para dar. Estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Perguntou-me e ficou esperando a resposta. Comecei então a pensar que quando Jesus esteve conosco, onde quer que aparecesse, a multidão o cercava. Eram pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e dos mais distantes lugares. Muitos iam esperá-lo nas estradas, nas aldeias ou nas casas onde ele se hospedava. Onde quer que aparecesse, uma multidão o cercava. Zaqueu chegou a subir numa árvore somente para vê-lo. Ver, tocar, ouvir eram só o que queriam as pessoas. Tudo isso passou pela minha cabeça, com a rapidez de um relâmpago. E como ele continuava olhando para mim, esperando a resposta, animei-me a dizer: Chico, acho que eles estão com saudades de Jesus. A multidão continuou desfilando. Todos lhe beijavam a mão, e ele beijava a mão de todos. Lá pelas tantas da noite, quando a fila havia diminuído sensivelmente, percebi que seus lábios estavam sangrando. Ele havia beijado a mão de centenas de pessoas. Fiquei com tanta pena daquele homem nos seus 88 anos, mas mais de 70 dedicados ao atendimento de pessoas, que me atrevi a lhe perguntar:
Por que você beija a mão deles? A humildade de sua resposta continuará emocionando-me sempre, porque não posso me curvar para beijar-lhes os pés. Nós vemos aí quanta humildade, não é? Quanto trabalho esse nosso irmão não desenvolveu nessa terra, em outras vidas, de outras formas. Às vezes somente pessoas querendo chegar perto, como aconteceu com Jesus. Com Jesus também foi assim. Então, quantas pessoas nós conhecemos que têm toda essa bondade nos seus corações, toda a paz para dedicar àqueles que necessitam, às vezes uma palavra de conforto, de carinho, somente ouvir muitas vezes. Então que nós tenhamos sempre essa boa vontade de ajudar, estender a mão, como muitos fizeram, como muitos nós conhecemos também. Então que a gente tenha essa oportunidade de ajudar, de ouvir, de estender a mão, sem críticas, como muitas vezes Chico fazia, como sempre Jesus fez. Nunca criticou, nunca julgou, somente ajudou. Então que todas as oportunidades que nós tivermos na vida de estender a mão, de ajudar, porque nós somos ajudados. Toda essa falange espiritual de Maria Santíssima vem todos os dias para nos ajudar. Então que a gente tenha também esse bom espírito de ajuda, de caridade, de compreensão, de compaixão, como nós vimos aqui nessa mensagem de Chico. Ele não podia mais muito fazer, porque o corpo já quase não ajudava, mas que ele sempre teve esse amor no coração dele, essa humildade em estender a mão. Tá bom, gente? Então fica aí mais uma reflexão para todos nós. Acredito que todos nós, praticamente que todos os dias, nós temos essa oportunidade de ajudar, de estender a mão, de ouvir, mas sem julgamentos, sem críticas, somente ouvir, deixar que o outro fale, não é? Quantos de nós temos essa oportunidade? Então que a gente sempre faça, sempre siga esses bons exemplos, esses bons ensinamentos na nossa vida. E com certeza a nossa vida será cada dia melhor. Nós recebemos mais do que damos. Então que a gente continue nessa caminhada, sempre na luz, no bem e na paz. Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.